E hoje nós vamos falar sobre a fé que move o sobrenatural. O que é fé? Todo mundo diz que tem fé. Todo mundo, qualquer pessoa. Não, eu tenho fé. Só que a fé a fé não é um sentimento. Eu acordei com uma fé hoje. Não é assim. A fé, para ser exercida, precisa de decisão, de atitude. E a fé, ela é o combustível do sobrenatural. Quer viver sobrenatural? Quer viver milagre? Quer viver sobrenatural mesmo? Orar por um morto e ele ressuscitar? Orar para que um câncer vá embora e ele vá embora? Você quer viver isso na sua vida? Você quer ver isso? Então você precisa de fé. Não temos visto muitas coisas, muitos milagres assim sobrenaturais, porque tem nos faltado fé. E é muito importante que você saiba que existe uma pessoa que está muito interessada em roubar a tua fé, que é o inimigo de nossas almas, Satanás. Ele quer roubar a tua fé. Por que ele quer roubar a tua fé? Porque ele não quer que você experimente milagre sobrenatural. Porque quando nós temos uma experiência dessa com o Senhor, quando nós podemos ver, não foi ninguém que contou. Quando você vê algo disso acontecendo, o que acontece? Algo em você é ativado, sim ou não? Então Satanás está muito interessado que você não tenha essa experiência de fé com o papai. Por isso que nós vamos falar sobre a fé que move o sobrenatural. A palavra do Senhor diz, em 1 Reis, capítulo 18, a gente leu aqui quase todas as mensagens da série, eu quero ler só um pedacinho para te lembrar, que nós estamos falando aqui sobre o profeta Elias, e a situação assim que todo mundo conhece sobre Elias, é no Monte Carmelo, sim ou não? Onde ele desafiou, aqueles profetas de Baal, e ele orou ali, pedindo ao Senhor que consumisse o holocausto. E o Senhor consumiu, queimou todo o holocausto. E ali aquele povo decidiu que o Senhor era Deus de Israel. Sei que você conhece essa história, mas vamos lembrar um pouquinho lendo em 1 Reis, capítulo 18. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles fizeram de novo. Aí Elias falou, façam de novo pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Coloque a mão no teu coração, nós vamos agora orar. E pedir ao Senhor que essa seja uma noite de ativação em algo na sua vida. Ativação do sobrenatural, do profético, uma ativação de fé. Peça ao Senhor, hoje pode ser mais um culto, mas hoje pode ser o culto que vai mudar a história da sua vida e da sua família. Então peça ao Senhor experiências sobrenaturais em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para adorar somente ao Senhor. E como Elias viveu no Monte Carmelo, nós temos convicção de que o Teu Espírito Santo está pairando nesse lugar. Ó Deus, ansiando em nos dar experiências sobrenaturais. Que o Senhor possa incomodar, ó Deus, e confrontar todos que estão aqui nessa noite a buscarem ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem com fogo, vem com poder, vem com glória, vem com a Tua majestade. Nós queremos, ó Deus, viver uma experiência sobrenatural com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deu para você lembrar um pouquinho o que Elias fez, né? Ele simplesmente pegou aquele holocausto, né? Onde os profetas ali de Baal já tinham feito o mesmo holocausto e passaram ali o dia inteiro clamando, clamando, e o Deus, com D minúsculo, de Baal não respondeu. Elias zombou dele, Elias zombou, Elias gritou, será que o seu Deus está dormindo? Ele certamente deve estar ocupado. E eu acho fantástica essa história, e eu sei que você acha também, porque você consegue ver a ironia, né, de Elias falando, cadê o seu Deus? A confiança dele era tão grande no nosso Deus,
que ele tinha plena convicção a ponto de zombar do inimigo sem antes ter visto o milagre. Isso é fé. Sem antes ter visto nada. Eu e você sabemos o que aconteceu depois. Mas ele não sabia o que iria acontecer. E ele já estava ali convicto de que Deus o responderia. Certamente, Elias, ele é uma referência para nós. Porque ele foi ousado, ele obedeceu. Como nós temos dificuldade de obedecer? Primeiro nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. E depois nós temos dificuldade de obedecer. Mas nós já tivemos uma mensagem aqui para falar sobre isso, então eu não vou me aprofundar. Mas Elias é uma referência para mim e para você, sim ou não? Porque ele era um homem convicto da fé dele. Ele sabia que o Senhor que falou com ele era o Deus que responderia a ele. Só que Elias, ele precisava de mais do que palavras para convencer aquele povo que estava adorando um outro Deus. Ele realmente precisava de uma ação sobrenatural, algo que ele não podia fazer. Ele precisava que aquele povo visse algo que realmente os convencesse. E foi exatamente isso que Deus fez. Elias, ele estava respondendo a uma instrução do Espírito Santo. Nessa noite, existem coisas que o Senhor colocou sobre sua responsabilidade. Ele te entregou para fazer no reino dele. Talvez você fale, mas isso é muito pequeno, perto daquilo que Elias viveu. Mas talvez você não tenha obedecido às coisas pequenas. É por isso que talvez você não tenha visto coisas grandes. Elias, se você observar toda a história, ele era fiel ao Senhor. Em tudo que o Senhor dizia para ele falar, ele falava, ele se manifestava. Então, aqui vai a primeira lição para você, jovem, nessa noite. Obedeça. Ainda que você não entenda, obedeça. Nós precisamos ser obedientes, ousados e corajosos. Sim, a gente fala disso em todo o Salte. Mas o combustível que realmente vai gerar mudança nas nossas vidas é a fé. O pastor Marcelo disse isso. O que Elias disse e como ele se posicionou foram frutos da intimidade. Diga assim, intimidade dele com Deus. A intimidade dele com o Senhor turbinou a fé dele naquele momento. Se eu e você não tivermos intimidade com o Senhor, dificilmente nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus e discernir o que Ele quer de nós. Lá na sua faculdade, na sua casa, as pessoas estão querendo ver o que esse seu Deus faz, o que Ele fez na sua vida. E talvez isso tenha ficado trancado dentro de você, com medo de se manifestar e orar e algo não acontecer. Isso significa que você está precisando ser ativado. Você está precisando de receber uma carga elétrica do céu. Quem aí já tomou um choque? E geralmente, quase sempre é muito inusitado. Você não está esperando que o choque venha. Vai ser assim nessa noite. Vocês não estão esperando, mas vai descer aqui uma corrente elétrica que vai te ativar para viver o sobrenatural do Senhor. Fica ligado aí. Pode descer a qualquer momento sobre você. Para se mover no sobrenatural, nós precisamos fazer algumas coisas. E é muito interessante que a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu vou repetir: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Sabe o que acontece? Eu e você, nós gostamos muito desse versículo. Talvez ele está até grifado aí na sua Bíblia. Se é que você trouxe Bíblia, né? Porque hoje em dia está tudo bem diferente no mundo. Talvez você saiba ele de cor. Mas sabe qual é a questão? É que nós não queremos viver situações para colocar a nossa fé em prática. Porque para colocar a nossa fé em prática, o que precisa acontecer? Algo ruim. Sim ou não? Ou as coisas não acontecerem do jeito que eu e você planejamos. Pode ser que seu casamento esteja desandado. Pode ser que você não conseguiu ainda ingressar na faculdade que você gostaria. Pode ser que você trabalha e os seus sonhos, seus alvos não são batidos, suas metas. Nós precisamos de fé.
A fé, ela é o combustível do sobrenatural. E uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer para que a nossa fé seja ativada é declarar com a nossa boca. É declarar aquilo que você quer viver com o Senhor. É declarar ainda que você não esteja vendo nada. Ainda que nada esteja acontecendo, você vai declarar. Em nome de Jesus, eu profetizo que portas serão abertas de emprego. Eu profetizo cura em nome de Jesus daqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, eu profetizo milagre sobre o seu casamento. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, que vai ganhar uma multidão de vidas para Ele. Ah, Gal, mas você não sabe, eu sou pequena, eu não sei falar direito. Ah, eu sou só um menor lá do meu trabalho, eu sou o ralé lá. É impossível conquistar isso, é impossível conquistar isso. Você está precisando ser ativado na sua fé. O Senhor não permite você viver coisas que Ele não sonhou antes. Se você está passando por essa situação que talvez você ache que é um vale, presta atenção, não é um vale. É uma escola. É aprendizado. O que o Senhor realmente está te dando são oportunidades de colocar o sobrenatural em prática. É orar e ver a pessoa ali sendo curada. E você vai dizer, é real, acontece, eu vivi. É disso que nós estamos precisando. Parar de viver da história dos outros e começarmos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que Ele tem. Para se mover no sobrenatural, você precisa eliminar o que rouba a sua fé. A fé, segundo o autor de Hebreus, é uma certeza. A fé são certezas. Existem coisas na sua vida que estão instáveis, sim ou não? Coisas que você não consegue programar e estão acontecendo sem o seu controle, sim ou não? Mas a fé, ela é uma certeza. Ainda que você esteja distante do seu sonho, ainda que você esteja distante daquilo que você tem como alvo, como meta, como objetivo, saiba que com a fé, você pode transportar um monte de um lugar para o outro. É possível sim isso acontecer na sua vida se for da vontade do Senhor. Talvez não aconteceu ainda porque eu e você estamos tentando com a força do nosso braço. Acertar seu casamento com a força do seu braço não vai dar certo, ele vai ficar pior. Tentar entrar numa faculdade sem a direção do Senhor, não vai dar certo. Tentar ser o Billy Graham de Vila Velha, sem estar enraizado, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos aprender a depender dEle. Ele é a fonte. Não tem nada a ver comigo e nem com você. É por causa das pessoas que Ele quer salvar, que Ele quer se manifestar na sua vida. Dá para entender isso? O milagre que Ele quer fazer na sua vida não é nem para você. Você vai cair de gaiato nesse milagre. Mas é para que outras pessoas vejam que o Deus que você serve pode fazer. Não tem nada a ver, nem comigo e nem com você. É apesar dele, apesar não, né? Por causa do grande amor do Senhor, Ele deseja nos dar presentes, Ele deseja nos abençoar, mas tem muito mais a ver no testemunho de vida que eu e você estamos dando. A palavra do Senhor diz, em Romanos capítulo 1, versículo 17b, o justo, ele viverá pela fé. Você está aí, querendo ter dinheiro no bolso, guardar dinheiro no banco, ter a sua despensa em casa cheia de coisas, querendo o quê? Guardar, reter. Mas olha o que a palavra do Senhor diz, o justo, ele vai viver pela fé. A estante vai precisar estar vazia, a conta no banco zerada. Por quê? Para você aprender a viver pela fé. Por isso que eu disse que a gente conhece o versículo, nós sabemos tudo do versículo, do contexto, mas nós não queremos passar por situações para colocar a nossa fé em prática. O Senhor está te dando oportunidades. Diga para a pessoa que está ao teu lado, oportunidades de viver o sobrenatural. Presta atenção numa coisa. Elimine o que rouba a sua fé. O que tem roubado a sua fé, o que tem atrapalhado você colocar a sua fé em prática. Existem alguns ladrões de fé. O primeiro deles são as circunstâncias e as ansiedades.
Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ansiedade nada mais é do que querer fazer com a nossa força. O Senhor já tem o controle do amanhã. Ele já está lá, você não precisa se preocupar. E isso tem roubado a sua fé. Você está tentando controlar o amanhã, mas o amanhã nem chegou ainda. Ou seja, a ansiedade é um ladrão da fé. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A ansiedade, ela é tão cruel, que ela nem te permite falar com Deus aquilo que realmente o seu coração está sentindo. Como pode ser de Deus algo que tira seu sono, que tira sua paz? Isso não tem a ver com o Senhor. O Senhor deseja ativar a sua fé, não para te fazer chegar nesse ponto. Aquilo que o Senhor quer te entregar é uma bênção na sua vida e não um fardo que vai fazer você perder noite de sono e querer tirar a sua própria vida. A ansiedade, as circunstâncias são ladrões da nossa fé. Uma outra coisa que é ladrão da nossa fé é o medo. O medo de viver o sobrenatural. O medo de orar e não acontecer. O medo de ver a conta zerada e não chegar nada para você comer. O medo para você, o medo paralisa tudo que o Senhor quer fazer na sua vida. O medo impede o sobrenatural de acontecer. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse é o nosso Deus. Ele não está num túmulo, Ele não está estendido para que a cidade toda veja. Ele está dentro de mim e de você. Ele não nos deixa. Ele segura na nossa mão. Não tem como ter medo segurando na mão do Senhor. Ou você está com medo, ou você está segurando na mão dEle. Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo. Então Ele não tem um espírito de medo. Ele tem um espírito de ousadia, de coragem. É isso que Ele tem para você. Eu não estou falando aqui uma mensagem motivacional, coach. Coach é bênção lá nas empresas. Mas o que eu estou querendo que você entenda, meu lindo, minha linda, é que o sobrenatural quer te alcançar. E podem existir coisas que estão atrapalhando dele acontecer na sua vida. Pode ser ansiedade. Pode ser o medo. Sabe o que pode ser também? Podem ser pessoas. Talvez você está andando num círculo de pessoas que não têm fé, que não acreditam nos seus sonhos, nos planos do Senhor para você. E quando a gente anda com um determinado grupo de pessoas, a grande tendência é nós ficarmos parecidos com aquelas pessoas. Então, se você anda, por exemplo, com gente que gosta de ir para academia, de malhar, eles vão ficar falando tanto aquele assunto que você vai começar a querer ter aquela vida. Se você anda com pessoas que vivem murmurando, reclamando, praguejando, você vai começar a reclamar, praguejar, murmurar. Podem existir pessoas que estão travando o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu e você sabemos, existem várias histórias na Bíblia com esse contexto. De quando aquela menina morreu e chamaram Pedro para orar. Quando Pedro chegou para orar, ele falou: olha, eu preciso que todos saiam da sala. O que Pedro estava fazendo? As pessoas que não criam naquele milagre como ele cria, precisavam sair. Porque o espírito do medo, da incredulidade estava dentro delas. Ou seja, as pessoas podem sim travar o ambiente sobrenatural de romper. Se você está com amizades, pessoas que não creem no sobrenatural do Senhor, você precisa sair dessa roda. Porque isso está roubando a sua fé. O seu destino profético está sendo o quê? Travado. E talvez você sabe disso, mas você tem medo. Medo de ficar sozinho. Medo de não se adaptar a alguma rodinha. Medo. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor Jesus, Ele é o seu melhor amigo, Ele não te abandona. Ele está com você dia e noite, sem parar, 7 dias por semana, 24 horas. Não deixe que as ansiedades, o medo e as pessoas
impeçam o sobrenatural, o mover de Deus, de fluírem na sua vida. Você pode estar cercado de pessoas que podem te impulsionar a medidas ainda maiores de fé. Ande com essas pessoas. Pessoas que estão sonhando coisas impossíveis de acontecer. Impossíveis mesmo. Eu quero que você comece a pensar em algo que você deseja viver com o Senhor. Pode ser algo relacionado ao seu ministério, à sua família, ao seu emprego, à sua vida profissional. Pense em algo sobrenatural que você quer viver com o Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado, edificado. Pense. Sabia que pode ser tudo travado por causa das pessoas que estão ao seu redor? Você deseja que realmente a vontade do Senhor não se cumpra na sua vida porque você não está sendo obediente em sair de alguns lugares? Entenda, Satanás não quer que você tenha fé. Então realmente vão ser decisões difíceis de se tomar. Mas Elias também precisou tomar decisões difíceis. Elias decidiu obedecer. E o Senhor respondeu a ele. Não só respondeu, como se manifestou de forma sobrenatural, para que aquele povo pudesse ver o Deus que Elias estava servindo. Vai ser assim com você na sua história. Isso que você pensou que é algo impossível, o Senhor se agrada. O Senhor se agrada de coisas impossíveis. Porque coisas impossíveis, quando acontecem, glorificam só o nome dEle. Não foi porque você fez isso, porque você fez aquilo, Deus me deu uma estratégia. Não, foi realmente a mão do Senhor movendo, abrindo, fechando, curando, libertando, que fará você romper no sobrenatural. Para que todos vejam, saibam e considerem que foi a mão do Senhor que fez isso na sua vida. Uma outra coisa que é um ladrão da nossa fé é o próprio Satanás. A palavra diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. O ladrão, ele vem apenas. É só isso que ele faz. Furtar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós possamos ter vida e tenhamos plenamente. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Satanás, ele vai tentar roubar a sua fé. Porque só a fé é que move o sobrenatural. E talvez você tenha se deixado levar por essas coisas que nós falamos. Pelas ansiedades, pelo medo, pelas pessoas. E ouvindo a própria voz do inimigo dizendo que você não vai conseguir. Que não tem jeito, que é assim mesmo, afinal, sempre foi assim, vai mudar agora com você? Vai mudar sim. Porque você é um filho amado do Senhor. O Senhor deseja ser glorificado através da sua vida. Ele não precisa, porque Ele já tem toda a glória, todo o resplendor. Mas quando o sobrenatural alcança a sua vida, Ele transborda em outras pessoas. É por isso que isso está acessível para nós. Nós podemos viver o sobrenatural de Deus. Mas precisamos eliminar algumas coisas que têm impedido o sobrenatural de fluir na nossa vida. Para se mover no sobrenatural, creia que Deus continua realizando impossíveis hoje. Hoje. Como nós oramos, hoje pode ser mais um culto, ou pode ser o culto onde tudo será destravado na sua vida. Depende da forma que o seu coração está. Não depende dele, porque ele deseja, ele anseia, ele quer se manifestar de forma sobrenatural. Mas você, seus pensamentos, suas companhias podem estar travando o sobrenatural de acontecer. Por isso que você precisa tomar decisões difíceis nessa noite. Decisões de realmente obedecer e ouvir a voz do Senhor, que foi isso que Elias fez. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. É a oração de Abacuque. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e diz Hebreus capítulo 13, versículo 8.
Sabe como que eu e você lemos isso? Igual quando a gente vê lá nos carros, quando a gente está no trânsito. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para. Não, querida, é assim, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que isso significa? Significa que está disponível. Os céus estão abertos. O Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele está nesse lugar. Ele quer se manifestar com curas, maravilhas e sinais. Não, mas aplauda como uma pessoa que vai ser ativada em fé. Em nome de Jesus. Pare de viver essa vida fria, essa vida morta, onde você não vê nada, nada muda na sua vida, você não muda ninguém. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor deseja uma vida de sobrenatural, um ambiente profético, que onde você chega, o ambiente tem que ser destravado, porque você chegou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está dentro de mim e de você. Se você soubesse o peso dessas palavras, você começaria a olhar para esse sonho impossível de uma forma diferente. Você já estaria declarando: isso vai acontecer, e o Senhor vai ser glorificado na minha vida. Isso vai acontecer, para a glória de Deus. Eu vou chegar lá, eu vou ser promovido, eu vou ganhar vidas para Jesus, eu vou multiplicar minha célula. A situação está difícil, sim, mas você declarou aqui cantando: que ruja o leão. E se esse tempo de vale que você está passando for o leão rugindo? Porque o leão não ruge só em tempos bons. O leão ruge quando ele deseja manifestar a sua glória e o seu poder. E é isso que ele está fazendo. Ele está ansiando manifestar a glória, o poder e o sobrenatural dentro de mim e dentro de você. Mas muitas vezes nós ficamos acanhados e pensamos: mas o que as pessoas vão achar? Né? Eu não preciso fazer isso para Deus me ver. Eu não preciso fazer aquilo para Deus me ouvir. Eu não preciso fazer dessa forma. Eu posso realmente, receber, Senhor, aqui sentadinho na cadeira do jeito que eu estou. É verdade, você pode. Mas a ação do seu corpo faz algo se mover no céu. Se você quer que algo se mova, você precisa se mover também. A pessoa que quer receber algo da parte de Deus e não quer dar nada em troca, é uma pessoa folgada, é uma pessoa que não entendeu ainda que o Senhor deseja, não só que você venha aqui, dê pulinho e faça uma oração forte, mas que você faça uma oração perigosa, uma oração que realmente vai entregar e você vai perder a sua vida. Isso é uma oração de fé, uma oração de entrega. Creia que Deus continua realizando sobrenaturais e impossíveis hoje. O que é que precisa acontecer na sua vida hoje para você viver o sobrenatural de Deus? Diga para Ele: Deus, se o Senhor é Deus, que isso aconteça na minha vida hoje. Você tem coragem de fazer essa oração? Porque Ele tem toda a coragem de te responder. Não existem impossíveis para Deus. Fale isso e creia no peso dessas palavras. Com temor. Um peso, não um peso que maltrata, mas um peso de temor. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa semana segunda-feira a gente foi visitar um lugar para fazer algo aqui da igreja, que eu não posso dar detalhes. E do nada, diga assim, do nada, eu comecei a passar mal. E eu sou uma pessoa que não passo muito mal não, graças a Deus. E eu comecei a passar muito mal. E aí eu comecei a passar tanto mal, que eu virei pro meu marido, a gente estava na estrada, eu falei assim: eu preciso ir no hospital. E eu não tenho esse tipo de atitude nunca. Aí ele olhou para mim e falou assim: não, você vai ser curada. Eu falei: não, amor, olha a minha fé. Falei: não, amor, eu preciso ir no hospital, eu estou passando muito mal. Aí, enfim, eu fui olhar, não tinha levado bolsa, não tinha levado documento, então não poderia parar no hospital que estava na estrada. E aí ele falou: não, vamos parar ali, nós vamos comprar um paracetamol, você vai tomar e você vai ficar boa.
Eu falei, não, eu estou passando muito mal mesmo. E aí ele colocou a mão no lugar que estava doendo e orou. E tipo assim, estava doendo muito, tipo 100% de dor, muita dor. E aí quase que eu tirei a mão dele e falei, ai, você não está vendo que está doendo? Tipo assim, na minha cabeça com dor, não adianta orar, eu preciso ir do hospital. É a sua pastora que está falando isso para você, real, aconteceu agora. É essa mesma pessoa que está aqui falando sobre fé. E aí ele falou, não, nós vamos orar e você vai ser curada assim. Aí ele orou, colocou a mão e falou assim, em nome de Jesus, dor, vai embora. Ela não vai precisar tomar o paracetamol. E quase que eu dei nele, eu falei assim, estou com dor, me dá o paracetamol. E aí ele falou, e aí, você foi curada, né, amor? Quantos por cento você foi curada? Eu falei, 80%. Ele, 80% curada? Eu falei, não, 80% de dor. Ele, então tá bom, nós vamos orar de novo. E ficou naquilo. Acho que a gente orou umas 3, 4 vezes até a minha dor realmente cessar. Parar. Veja, eu estava querendo ir para o hospital. Naquela hora de desespero, de dor, eu não estava nem lembrando de oração, de nada. Eu queria um paracetamol, eu queria um negócio que fizesse parar de doer. E é por isso que em momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos parar e nos lembrar que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, do mesmo jeito que Ele fez em Elias, do mesmo jeito que Pedro falou, Tabita, levanta. E ela levantou, o Senhor tem isso disponível para mim e para você. E veja bem, né, existiam rumores, né, de que eu ainda estava passando mal. Eu não estava 100% e eu estou aqui ministrando para você curada. Pela fé eu estou curada. Porque eu estou vivendo o que eu estou pregando para vocês agora. Porque se fosse olhar a condição que eu estava, eu não poderia. Mas eu falei, não, mas como eu vou ministrar a fé que move o sobrenatural? Eu preciso experimentar isso e eu estou experimentando. Para a glória de Deus. Nos momentos de dor, nos momentos difíceis, o Senhor quer manifestar. É impossível agradar a Deus sem a fé. Se você quer agradar a Deus, jogue a murmuração para o lado. Jogue a sua dor para o lado e exercite a fé. Por isso é importante você estar caminhando com alguém que tem mais fé que você. Você já pensou se nessa hora meu marido falasse assim, é verdade, vamos em casa buscar seu documento e eu vou te levar para o hospital. Talvez eu tivesse ido, perdida ali um dia, uma noite, uma madrugada no hospital, fazendo exames, nananã. Por quê? Porque eu estaria caminhando com alguém que não tem fé. Mas louvado seja Deus que eu soube muito bem fazer a minha escolha. E eu espero que você faça a sua escolha também. Das pessoas que vão estar ao seu redor. E que você se posicione em relação a isso. Os milagres na nossa vida, eles são lindos. Você gosta de ver, eu também gosto. Mas muitas vezes é desconfortante passar por eles para realmente praticar a fé. Mas é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer dar uma oportunidade, Ele está dando uma oportunidade com essa situação que você está vivendo na sua vida, para que você exerça a sua fé. O mesmo poder que estava em Elias, em Jesus e nos apóstolos está aqui. E Ele se move em nós e através de nós. A palavra do Senhor diz, em Mateus 22, versículos 29, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se conhecessem o poder de Deus, estariam exercitando e praticando a fé. A fé gera certezas. Elias já sabia o que Deus queria realizar. Ele já tinha visto coisas sobrenaturais, milagres tremendos. Mas ele ainda não tinha experimentado. Então chegou a vez de Elias. Chegou a sua vez de experimentar um milagre sobrenatural da parte do Senhor. Ele continua fazendo. Tem gente que acha que nada é milagre. Tem gente que acha que tudo é milagre. Eu espero que você faça parte do segundo time de pessoas. Porque agora você estar aqui dando é um milagre. Está tudo funcionando e você não faz ideia de quanta coisa tem que estar funcionando para você dar uma respirada. Tem gente que está no hospital agora com aparelhos, clamando para poder estar aqui onde você está.
E talvez você está aqui conversando com alguém, mexendo no celular, sem temor nenhum ao que o Senhor está fazendo aqui. Mas entenda, mesmo assim o Senhor deseja se mover, te dar uma experiência para ver se você muda de vida. Porque se o sobrenatural não mudar a tua vida, nada mais muda. Nada mais. Era isso que a multidão queria quando seguia Jesus. A multidão queria ver milagre sobrenatural. E eles viam, sim ou não? Mas a vida de muitos talvez não foi mudada. Porque eles estavam enraizados em querer o milagre, não em querer aquele que dá o milagre. É isso que o Senhor quer fazer você experimentar. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Reis, capítulo 18, o texto de Elias no Monte Carmelo assim: depois ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, fizeram de novo, faça pela terceira vez. Ele ordenou e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher Elias encharcou o sacrifício. Eu sei que você sabe disso. Mas olha aqui, preste atenção numa coisa que talvez você tenha esquecido. Elias encharcou o sacrifício de quê? De quê? Água, diga assim, água. Mas eu quero te lembrar que eles estavam passando por uma seca terrível há 3 anos. Uma seca. Não chovia, já fazia 3 anos. E o que Elias encharcou aquele holocausto? Água. Sabe o que Elias estava fazendo aqui? Essa é a revelação do céu para você. Elias estava gastando tudo que ele tinha para ver o milagre acontecer. Elias estava reagindo ao milagre que ele queria ver. Aquele povo estava adorando a Baal. Por que eles estavam adorando Baal? Porque Baal era o Deus da agricultura, que fazia as coisas darem certo lá na agricultura. E eu sei que você sabe que naquela época, as pessoas viviam disso. Isso era o negócio da época. Os negócios não estavam bem. Por quê? Porque não tinha água. E o que Elias derramou desesperadamente no holocausto? Ele estava esgotando tudo que ele tinha para ver o milagre acontecer. Se aquele milagre não acontecesse, talvez ele não teria uma gota de água para beber. Mas ele não estava se importando, sabe por quê? Porque ele tinha fé de que aquilo iria acontecer. Elias estava simplesmente dando tudo que ele tinha. E o que o povo não tinha. Você imagina o povo que estava vendo essa cena, olhando baldes e baldes de água serem derramados. Imagina a cara deles. Eles estavam com falta de água. Eles deviam olhar para eles e falar: cara, esse cara é louco. Ele está gastando água, nós não temos. Eu estou morrendo de sede, minhas plantações estão morrendo. Sabe, tudo que eu tenho está dependendo dessa água. E ele está jogando toda a água em cima desse holocausto. Esse homem é maluco. E talvez quando algumas pessoas começarem a ver você reagindo ao milagre que você quer receber, elas vão falar a mesma coisa de você. É um maluco, é um louco, mas quando o fogo descer, e o milagre se materializar para que todos vejam, eles vão se lembrar que a água que jorra na sua vida, ela não para de cessar. Meu Deus! Entenda que Elias estava dando muito mais do que ele tinha. Ele estava dando o que a população estava precisando. Ele estava jogando na cara deles assim, ó: fica tranquilo, meu pai sabe de tudo. Ele está no controle. Eu estou reagindo ao milagre que eu quero ver. Não adianta você ter ousadia, coragem, obediência se lhe falta fé. Elias, ele tinha fé, convicção de que Deus responderia a ele com fogo. E talvez você está aqui e não está tendo convicção de que Deus fará na sua vida. Deus fará outra vez, essa é a nossa oração. Faz de novo, Senhor. Manifesta nas nossas vidas com curas, com milagres, com libertação. Com os nossos sonhos acontecendo para a glória do Senhor.
Realmente o Senhor se alegra com sonhos impossíveis. Para aquele povo que estava vendo aquela água sendo derramada, e jorrando e enchendo uma valeta, eles pensavam, é impossível disso acontecer. Mas o Senhor se agradou do sonho impossível que Elias estava tendo. E desceu com fogo, com poder, você já sabe da história. O que você vislumbra na sua vida que parece impossível? O que Deus chamou você para fazer e só você pode fazer de uma forma sobrenatural? O que você vislumbra na sua vida que parece impossível? Se há algo, isso é um bom sinal. Deus pode realizar. Deus pode fazer. Deus pode realizar. Uma outra coisa para nós nos movermos no sobrenatural. Coloque em prática a sua fé. Tudo isso que nós falamos aqui, a história de Elias, o meu testemunho, o seu testemunho, o milagre que você quer ver, o impossível que você quer ver, coloque em prática a sua fé. A palavra do Senhor diz em João capítulo 14, versículo 12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. 1 Coríntios 2, versículo 4, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Do que adianta você crer e você não exercer e praticar a sua fé? Fé sem ação de nada vale. Deus está chamando você nessa noite para fazer escolhas de fé. Onde você está depositando a sua fé nessa noite? Em pessoas? No rolê que você vai ter depois daqui? Você está colocando a sua fé no seu emprego? Você está colocando a sua fé nos médicos? Não, a sua fé precisa estar firmada em Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer se manifestar com sinais. A palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Eles imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Curados. Se você é realmente um discípulo de Jesus, então você tem o Espírito Santo. Você tem os dons, você tem a autoridade outorgada por Jesus. Não importa se você aceitou Jesus ontem, se você vai aceitar Jesus aqui, agora, nessa noite, ou se você já tem uma caminhada muito longa com Jesus, a autoridade do Espírito Santo está dentro de você. Olhe para suas mãos. É através dela que o Senhor quer ver milagres fluindo e acontecendo na vida de outras pessoas. O sobrenatural que você quer ver na vida de outras pessoas está travado porque você está parado. Mas nessa noite algo vai começar a acontecer de dentro para fora. E você vai começar a experimentar a bondade do Senhor.